E aí? Quero saber como é que foi a experiência de ter conteúdo, de ter técnica para você vender seu produto ou serviço. E aí, como é que foi? Quem pode compartilhar? Como é que foi? Olha lá, o pessoal de trás estão vendendo, trocando cartão já. Pode sentar, gente. Amém, igreja? Fala pro seu colega aí, filho. Já estão vendendo lá já. Pode sentar. Isso, senta. Sim, isso, já estão ali. Meu Deus. Olha. Transbordou mesmo. Muito bom. E aí, como é que foi a experiência? Quem pode compartilhar? Pô, eu tenho técnica, aprendi como é que faz. Quem pode compartilhar comigo aqui? Vai, lá, pega, passa para ela lá. Eu não consegui aí por causa do som que reverbera aqui. E aí, fica de pé. Como é que foi? Olha, nós estamos aqui para se desafiar. Vai lá. Como é seu nome? Gisele. Gisele, e aí, como é que foi a experiência? Caiu uma ficha extremamente importante sobre vender a informação. E eu estava apegada nisso, acredito que há uns 10 anos. Oferecendo a informação, não indo muito além disso. Olha, gente, vocês entendem como a informação é a coisa mais banal nos dias de hoje? Tudo que você quer está na palma da sua mão. Eu ganhei dinheiro vendendo Barça, vendendo informação, numa época que a informação tinha valor. Hoje em dia, informação é commodity. Ótima sacada. Quem mais? Alguém tinha levantado a mão aqui desse lado? Eu não enxergo direito aqui. Quem mais? Pode compartilhar como é que foi a experiência ali de troca. Experiência. Vamos, gente, aproveita agora. Aqui, ó. Ela, vai lá. Sempre tem um amigo que denuncia a gente. Vai. Como é seu nome? Aqui. Pode ficar de pé. Colocou numa saia justa agora, né? Não tem problema, amiga, para essas coisas. Então, a primeira questão é eu perder o medo de falar em público e ela já está colocando isso, né? E esses desafios aí está sendo incrível para mim hoje. Muito bom. Então, assim, foi bem diferente já de tudo que eu já estudei, já participei de imersões aí do Transformatório. E foi incrível aí a experiência. Deixa eu te perguntar um negócio. Como é seu nome? Silvânia. Silvânia. A Silvânia falou sobre o medo de falar em público. Deixa eu esclarecer um negócio bem importante aqui, gente. Isso vai virar uma chave para vocês. Não existe medo de falar em público, tá? O que existe é medo de errar em público. Falhar em público. Só que a nossa mente, ela entende o seguinte: a declaração, a informação. Então, se eu falei para a pessoa o seguinte, ó, se eu falei para a pessoa, ou falei para mim mesmo, que normalmente a gente conta a história para nós mesmos, eu digo, eu tenho medo de falar em público, isso entra no mecanismo cerebral, e ele diz assim, se esta pessoa tem medo de falar em público, isso causa um dano, um problema, uma dificuldade para ela. Então, vamos tratar de usar todo o nosso corpo, toda a nossa biologia, para afastá-la desse medo, desse problema. Então, frio na barriga, coração acelera, mão suando, pernas tremendo, garganta seca, tudo acontece, meu Deus do céu, para você evitar isso, porque foi você que deu o comando dizendo que você tem medo. Então, para te proteger, a sua mente diz, não faça isso, porque isso é um mal para você. Entendeu essa lógica? Agora tem uma outra lógica que é, como é que eu mudo isso? Que eu já falei para você, que aqui você está em treinamento e eu vou ser chato com você. Não estou aqui para ficar falando informação, é para transformação. Você muda isso mudando o paradigma. Como é que eu mudo o paradigma? Eu não tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falhar, de errar em público. Então, o que a sua mente evita? A fala? Não, ela evita a falha. Ela evita o erro. E se você falha menos, se você erra menos, sabe qual é o outro mecanismo que entra em ação imediatamente? O mecanismo da confiança. Porque você está fazendo cada vez melhor. Você está falando cada vez melhor. E você se torna tão confiante que fica natural para você falar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. É engraçado isso, né? Porque
a gente fica quase que um dia todo falando sobre como superar medo, vergonha e timidez. Porque, como eu falei para vocês, a mãe de todas as habilidades é a comunicação. Se você errou na comunicação, você errou em tudo. Por quê? Para fazer network, você precisa de uma boa o quê? Para fazer boas vendas, você precisa do quê? Para você arrumar um namorado, uma namorada, você precisa de quê? Para você ressignificar o seu passado e construir um futuro, você precisa de quê? PNL, programação neurolinguística, precisa do quê? Comunicação. Qual que é a premissa do coach? Fazer perguntas, você precisa de comunicação. Qual que é a premissa da mentoria? Você tem um conhecimento, entrega para uma pessoa e acelera o resultado. Você precisa ter uma boa comunicação para isso. Então, gente, não existe absolutamente nenhuma habilidade que acelera mais o seu resultado do que a habilidade de se comunicar. Se você não se comunica, você está literalmente cravando o pé na obscuridão. Você está cravando o pé numa vida medíocre. Por quê? Porque as pessoas de mais sucesso, as pessoas mais extraordinárias, elas entenderam esse jogo. Que ela não precisa gastar horas e horas e horas fazendo uma faculdade, uma formação e tal. Não que isso não seja importante, e o é. Mas, sem uma boa comunicação, para você ter uma ideia, não vale a pena nem você fazer uma pós-graduação. Nem fazer um curso de inglês vale a pena. Olha uma pós-graduação. Talvez um dos maiores benefícios que tem uma pós-graduação não é nem o conteúdo, tá, gente? É o quê? Network. Por quê? Pessoas que estão fazendo pós-graduação são pessoas que estão querendo crescer e se desenvolver. Faz sentido isso, sim ou não? Só que se você é uma pessoa que não se comunica bem, se você é uma pessoa que não entendeu isso, sabe o que acontece? Lá na pós-graduação, você chega na pós e é excluído, é ignorado. Você é um agente ignorado. Você é invisível na pós-graduação. Você não dá a sua opinião, você não contribui porque você tem medo, porque você tem vergonha, porque você não sabe o que fazer e como fazer. E sabe o que acontece? Mesmo que você tenha ideias muito boas, essas ideias são tomadas pelos outros que ficam com os seus louros. E aí você pensa assim, puxa, o mundo está sendo injusto comigo, essas pessoas da pós, ninguém quer fazer trabalho comigo. Gente, olha só, como isso é sério. Numa pós-graduação, eu estou falando pós-graduação, e vale para tudo. As pessoas se unem por objetivos, por semelhanças. Você já viu, e isso é uma reclamação, eu já dei aula, eu lembro disso, os alunos reclamando do seguinte, falando, meu Deus, olha o grupo deles ficou muito forte. Já viram isso na pós? Nossa, claro que o trabalho deles ficou bom. Olha o grupo que eles formaram. Por que o grupo deles ficou forte e você caiu nos fracos? Porque você não foi enxergado como alguém que se comunica bem. E aí o grupo escolheu. Tem pessoas que estudaram com você, por exemplo, que você nem lembra. Um dia encontra com ela lá no shopping. Oi, tudo bem? Rapaz, nossa, igual você falou, lembrei. Pessoas invisíveis. Agora tem pessoas que marcaram tanto a sua jornada com você, que você indicou ela para o teu patrão, que você quer que ela trabalhe com você, que você chamou essa pessoa para ser sócio, e você fala, cara, que pessoa incrível que eu conheci, pessoa extraordinária. Aqui nesse evento tem pessoas que vão passar pelo evento e vão literalmente se tornar invisíveis. Agora tem pessoas que vão fazer um monte de negócio, tem pessoas que vão seguir com a gente numa outra jornada, num outro nível, tem pessoas que decidiram e decidem ir para o nível do extraordinário, mas esse nível do extraordinário, a chave que abre essa porta, chama-se comunicação. Comunicação. E se você não dominou isso, esquece. Você vai infelizmente, andar, fazer, e você não vai entender o quanto isso é importante. Coloca o meu slide ali na tela, por favor. Faz sentido isso para você, gente? De verdade? Porque se você errou nisso, você errou na coisa mais importante. Presta atenção no que ela fala aqui, Comecei a pesquisar na internet e a pesquisa que eu fiz no Google foi exatamente assim, o melhor curso de oratória. E apareceu Transformatória. Eu vi o site, achei incrível, entrei em contato, foi com a Dianes, ela me atendeu super bem e a gente ficou nesse namoro aí por conta do meu bebezinho que eu não conseguia vir por um ano. Depois desse um ano ela entrou em contato comigo, eu consegui me matricular, fiz o curso e realmente tudo aquilo que eu vi que estava escrito lá é perfeito, vale muito a pena, é fantástico.
realmente muito bom. Transformatória me ajudou a adquirir uma autoconfiança, entender que não é milagre, que isso não existe por dom, não existem pessoas sortudas, sim, existe um método comprovado, passo a passo, e que realmente você ressignifica as suas crenças limitantes e você consegue resultados extraordinários quando você se aplica, quando você realmente aplica os conceitos que você aprende de autorresponsabilidade e as técnicas realmente de oratória. A partir de agora vai significar muito, uma vez que eu tenho percebido em mim as mudanças através desses dias que a gente vem até a escola, tem as aulas e através da prática eu tenho praticado bastante. Então eu percebo em mim a mudança na minha forma de expressar e nos resultados que eu estou tendo através desse treinamento. A gente queria muito, é um curso bastante prático, ele te auxilia na estruturação dos textos, te auxilia a entender como se comunicar. Eu acho que isso é uma arma é uma ferramenta muito importante para a gente ter no nosso cinturão de habilidades, a comunicação. Significou para mim um avanço muito grande na comunicação. Eu sinto que foi realmente um divisor de águas para mim, né? Antes e depois do curso, porque eu sempre me considerei uma pessoa comunicativa, que sabe conversar com as pessoas, só que é muito diferente você estar diante das pessoas e querer passar, transmitir aquilo que você precisa e ter as técnicas. Então, realmente eu vi que eu não sabia nada, que eu só sabia conversar, mas não sabia transmitir nada, e agora eu sei. Então, eu indico o curso justamente para as pessoas que querem esse divisor de água na vida, né? Hoje em dia, a comunicação está em tudo. A gente precisa se comunicar, a gente precisa se mostrar, vender para as pessoas o que a gente como profissional, vender para os nossos filhos o que a gente quer que eles aprendam, enfim. A gente está sempre se comunicando e passando uma mensagem. Então, o curso ele dá todas essas técnicas de forma muito estruturada e que fica muito natural. Realmente, se você quer essa diferença na tua vida, tanto pessoal como profissional, é fundamental. Antes do curso, eu me sentia muito nervosa e com muito medo, principalmente com alguma entrevista em cima da hora ou algo que não fosse planejado. Então, a Transformatória me proporcionou tudo isso, me proporcionou improvisar e falar de uma forma mais natural e coerente. A Transformatória me ajudou em vários quesitos, né? Como eu falei anteriormente, principalmente no improviso, que eu tinha muita dificuldade, e eu tenho certeza que todas as dicas que me foram dadas eu vou levar tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional. É o meu terceiro curso que eu faço com ele. A metodologia dele é uma metodologia muito na prática, com exemplos do dia a dia, não é aquela coisa chata de teoria. Então é muito nosso dia a dia e ele ensina a gente a prosperar. Conteúdo o tempo todo, tudo que sai da boca deles é conteúdo para você colocar no dia a dia. A Transformatória me ajudou a entender exatamente aquilo que era a minha maior dificuldade, como desenvolver e preparar um conteúdo de forma assertiva para falar com os meus clientes, para falar com as pessoas que eu preciso no dia a dia, ou num treinamento, ou numa palestra. Então ele me ajudou a entender como formatar um bom discurso, como organizar esse discurso, esse conteúdo de forma prática, de forma objetiva e de forma assertiva. Eu me sentia muito insegura quando eu ia falar em público. Vou passar porque, gente, são centenas, milhares de alunos que a gente teve e que a gente tem no Método Você, e que basicamente ele trabalha o quê? As 4 habilidades sociais que são fundamentais para absolutamente qualquer pessoa crescer e prosperar. Simples assim. Agora, eu vou falar de uma maneira muito sincera com vocês aqui. Só faz sentido isso para estas pessoas, para as pessoas que entendem que elas são boas e querem uma vida extraordinária. Entendem que já têm um conhecimento, entendem que já têm uma contribuição e querem para um nível de prosperidade e abundância que elas não experimentaram ainda. E algumas pessoas estão perguntando, tá, mas qual que é o próximo nível? O que pode fazer? O que pode ser feito para que a gente possa ter um resultado extraordinário?
Vocês me permitem falar rapidamente sobre qual seria o próximo passo para você continuar com a gente na jornada da transformatória? Quem permite? Fala eu. Então deixa eu explicar rapidinho. O que é a transformatória? A transformatória nada mais é que uma escola de transformação acelerada para pessoas que são boas e querem um resultado extraordinário em todas as suas áreas. E eu queria saber de verdade, quem aqui verdadeiramente gostaria de ter uma vida mais próspera e abundante? Fala eu. Você entende que para isso acontecer, você precisa decidir quem você é e desenvolver as habilidades para isso, sim ou não? Não são essas habilidades que vão levar você para o próximo nível. Não são. Eu gostaria até de dizer que sim, puxa, até confortar você com relação a isso. Agora, não é. E eu não posso, como um treinador comprometido com o resultado dos meus alunos, falar uma inverdade. Agora, tanto não é, que à medida que você consegue e entende isso, começa a desfrutar de novos resultados, começa a ir para o próximo nível, você começa também a aproximar pessoas de um outro patamar. Pessoas que você nunca nem imaginou ser possível andar com essas pessoas. Você fala assim, poxa, que pessoa bacana, que pessoa incrível, olha o patamar dessa pessoa, olha o que essa pessoa tem. Quem aqui acha que é importante você estar cercado de pessoas bem-sucedidas? Fala eu. Agora, você é uma pessoa bem-sucedida para que você atraia essas pessoas? Esse é o ponto. E uma das coisas que a gente mais vê dentro da transformatória existem pessoas que entenderam o jogo da influência, entenderam o jogo da ambiência, e essas pessoas entenderam que estar com as pessoas corretas faz toda a diferença. Uma vez a gente estava lá no Método Você, e numa das dinâmicas parecidas com essa aqui que a gente fez, porque aqui por uma questão de tempo, a gente não consegue fazer dinâmicas com a profundidade que a gente gostaria, principalmente no que diz respeito a colocar, fazer em prática, e vocês entendem isso, né? Vocês são inteligentes, maduros e sabem que não dá para a gente ir na profundidade que a gente precisaria, principalmente porque a gente não está falando do comum, a gente está falando do extraordinário, a gente está falando de um patrimônio, a gente está falando do faturamento do 1 milhão. É isso, esse é o ponto. Então, para isso, requer um novo nível de habilidade. E à medida que você consegue fazer isso, como aconteceu com um dos nossos alunos, numa dessa dinâmica, ele conversando, trocando ideia, vendo quais são os pontos de valor do meu negócio, o cara falou, cara, por que você não faz isso? Eu falei, cara, porque eu estou com uma dificuldade disso aqui, eu estou precisando de um CFO e tal. Ele falou, pô, eu trabalho com isso. Resumindo, os dois foram lá, fizeram negócio e hoje são sócios numa das maiores cafeterias do país. Lá dentro. Mas como é que eles conseguiram isso? Conseguiram isso porque eles estavam literalmente no ambiente correto. Outro ponto importante é o seguinte, existe uma curva que gera valor sobre seu produto, serviço ou ideia, que talvez isso não seja claro para a maioria das pessoas, que é a curva entre ser especialista e ser referência. Ser especialista e ser uma referência faz toda a diferença no seu negócio, porque o especialista, ele tem um patamar, ele é reconhecido, mas as pessoas não vão pagar muito mais para pessoas que são especialistas, mas com certeza elas vão pagar muito mais se você é a referência do seu mercado. E para ser referência existe técnica, e essas técnicas, se você segue o passo a passo, são apenas 4, e segue as técnicas da referência, é impossível você ser ignorado no seu mercado. Justamente por quê? Porque o seu mercado, ele tem um monte de gente que é especialista, e você se tornando uma referência, os próprios especialistas vão referenciar você. Então, quem aqui verdadeiramente gostaria de ser uma referência no seu mercado? Fala, eu! E o que é que você tem feito para isso? É possível fazer isso? É possível? E eu quero dizer para você que sim, é possível. Nós já atendemos mais de 9.200 alunos só dentro do Método Você. Agora pensa comigo, se você pudesse ter a vida dos seus sonhos, se você pudesse viajar, se você pudesse ir passar suas férias na Disney, se você pudesse ter o carro dos seus sonhos, se você pudesse viajar para os lugares mais incríveis, ter a casa dos seus sonhos, a família, isso seria incrível. Só que isso é só o resultado de quem você se tornou. O problema é que se isso não está se manifestando, o problema não está na manifestação, o problema está justamente na inabilidade para fazer isso. E por isso que a gente criou o Método Você. Porque sinceramente, gente, o que eu via no mercado? E a gente tem mais de 12 anos de mercado. Só a nossa escola tem mais de 12 anos. A gente tem alunos dos Estados Unidos, Europa, América do Sul, América Latina, Angola,
E o que a gente viu no mercado? As pessoas, quando falam de crescimento, prosperidade e abundância, elas falam do jogo do dinheiro do ponto de vista de investimento. E gente, só existe uma única lei de crescimento para você prosperar, enriquecer, é você gastar menos do que ganha. É ou não é? Você precisa ser muito inteligente para aprender isso? Não. É só você gastar menos do que você ganha, que você vai ter uma vida melhor. Só que o desafio não está aí. Porque o que ninguém ensina, e você vai aprender no método você, é justamente a lógica, o jogo por trás do jogo. E sinceramente, eles não querem que você aprenda. Sabe por quê? Porque as tuas viagens internacionais vão incomodar muita gente. Porque os sonhos que você for realizar, vai deixar muita gente para trás. Porque a vida incrível que você vai ter, vai deixar muita gente até com sentimento ruim ao seu respeito. Mas o que eu quero que você entenda de uma vez por todas? Entenda de uma vez por todas o quanto isso é importante. Se você desenvolver a capacidade de vender, e gente, você tem que amar vendas, porque quem não ama vendas, ama a pobreza. Você tem que amar vendas. Só que tem gente, por exemplo, que quando vê alguém vendendo, ele fica, ai meu Deus, vai vender. É pobre. Porque o pobre, ele pensa assim, cara, vai vender, eu não gosto de vender. Por quê? É o pobre que não gosta de vendas. Porque o rico, ele sempre está vendendo o seu produto, ele sempre está vendendo a sua ideia, ele sempre está literalmente gerando valor para aquilo que ele faz, para ter mais clientes. Por isso que ele é rico. Porque a sua capacidade de riqueza está na sua capacidade de geração de valor. Então, quanto mais você exponencializa isso, mais você se torna milionário, mais você se torna rico, mais você é exponencial. É a conta básica. Então, se você tem dificuldade em entender vendas, você nunca vai entender o que de fato está acontecendo. Eu, por exemplo, eu adoro ver uma venda. Eu adoro ver uma venda. Eu gosto de ver o que a pessoa está fazendo. Por quê? Porque eu estou aprendendo com aquilo para replicar no meu negócio. Eu estou aprendendo com aquilo para fazer aquilo e de repente ver os resultados em mim. Agora a gente estava, essa viagem que a gente fez, eu estava zapeando nos canais ali e tal, e de repente entrou um canal de um Polishop americano. E eu fiquei vendo o jeito que os caras faziam, the best on the world, e tal, e mostrava e tal. Cara, é muito legal ver o jeito que acontece. Por quê? Porque à medida que você aprende, você replica. Outra coisa importante que você vai aprender lá dentro do método você, é justamente esta habilidade dos exponenciais, que é a habilidade da oratória. Se você não fala bem, se você não se comunica bem, esquece. Não vai acontecer. E não é por maldição, bênção, igreja, nada disso. É porque é uma habilidade importante. Terceira habilidade é a habilidade da inteligência emocional. Nós vamos trabalhar num nível de profundidade a ponto de arrancar todas as desculpas que você tem para não crescer e prosperar. Todas, absolutamente todas. É um processo doído, dolorido e profundo, mas é um processo que resolve. Porque eu não sei vocês, mas eu não gostaria de levar anos para ressignificar alguma coisa. Faz sentido que a gente precisa acelerar o nosso resultado? A gente já não tem mais tempo para perder, sim ou não? Eu não tenho mais tempo para perder. Eu quero resultado rápido. E por último, você vai aprender o que nós chamamos de mente empreendedora. O que é uma mente empreendedora? É aquela mente que encontra negócios, uma mente que empreende mesmo não tendo negócios. Deixa eu contar um negócio para vocês que aconteceu comigo esses dias agora. Esses dias, há uns 3 anos atrás, porque a gente perde a noção do tempo. A gente precisava de um projetor lá na transformatória, um projetor novo. A gente tem um telão de LED e tal, essas coisas, mas a gente queria um projetor. E aí, o que aconteceu? Eu fui buscar na internet, projetor, tal, aquela coisa toda, vi um monte, até que eu achei um projetor usado no LX. O projetor estava lá por R$1.500. Falei, pô, R$1.500, não é tão caro e tal, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, o cara me mostrou o projetor, eu olhei e falei, estava tudo sujo. Aí eu falei, cara, tá sujo e tal. Eu falei, cara, mas é muito novo, é porque eu deixei ele guardado. Daí eu fiquei meio com medo, fiquei assim, eu falei, cara, eu te pago R$1.000. Ele falou, puxa vida, R$1.000, daí você me complica. Eu falei, é porque, puxa, tá diferente do que eu imaginei. Ele falou, não, tá bom, eu te faço por R$1.000. Então, beleza, fui lá e comprei o projetor, tal, cheguei lá na escola, literalmente sentei o glúteo, comecei a limpar, peguei uma escovinha, limpei, o projetor ficou novinho. E quando eu olhei, ele estava apenas com 90 horas de uso. Esse projetor era para 3.000 horas de uso. Ele estava com 90. Falei, caraca, quando eu liguei ele, a imagem linda. Falei, pô, legal demais. Já sei.
temos recurso aí. Aí eu pensei, cara, será que eu coloco na escola? Olhei na internet, preço médio 2.500, 3.000. Falei, vou anunciar esse projetor para ver. Anunciei o projetor por 2.600, em menos de 24 horas, de um dia para o outro, alguém me mandou mensagem, eu queria dar uma olhadinha no projetor. Foi lá na escola, resumindo, eu vendi o projetor. Comprei por 1.000 e vendi por 2.500. E a pessoa ainda falou assim, mas você consegue fazer por 2.500? Falei, rapaz, esse projetor está muito novo. Ele falou, não, mas se você fizer por 2.500 eu vendo. Eu falei, caraca, em 24 horas, R$1.500. E sabe o que eu pensei? Pô, eu fiz isso com um projetor. Cara, se eu fizer com 10, vou ter um salário de R$15.000 só trabalhando de casa com projetor. Não. Quase que eu mudei de negócio. Agora, sabe qual que é o problema? A minha mãe, eu contei isso para ela, a minha mãe falou, não filho, você está doido, você não pode vender mais caro. Você não comprou por 1.000? Eu falei, sim. Você vendeu muito caro. Eu falei, mãe, eu coloquei o preço, ele sentiu o valor, e foi mais barato do que ele comprar novo, que é 4.500, 5.000. Eu falei, você entende que dentro dessa mentalidade, que não é uma mentalidade empreendedora, você vender esse produto não fazia sentido, e ela literalmente está perdendo dinheiro com isso? Sim ou não? O problema é que você tem um negócio incrível, maravilhoso, extraordinário, mas ainda você não aprendeu os pontos de valor seu e do seu negócio. Não aprendeu o que nós chamamos de poder pessoal. E sabe qual que é o problema disso? O problema é que quando você não aprende isso, você literalmente vende por menos, vende mais barato e não ganha tanto dinheiro quanto você poderia. É impossível. Escuta o que eu estou te falando, gente. Olha a promessa que eu estou te fazendo. É impossível uma pessoa que entra no método você, que faz o que a gente ensina, não dobrar o seu lucro em menos de 6 meses. É impossível. A gente tem vários históricos. Tem histórico. Impossível. Se você fizer o método você, em 6 meses você não dobrar o seu lucro, a gente devolve o valor que você investiu, para você ter uma ideia. Sabendo, por que a gente faz isso? É porque a gente é bonzinho, quer correr o risco? Não, é porque a gente sabe que o resultado vem. A não ser se a pessoa não fizer aquilo que a gente está propondo. Justamente por quê? Porque existem pontos cegos, mecanismos que absolutamente todos nós temos como pessoa empresária que a gente precisa desenvolver. E é isso que você vai aprender lá. Agora, o que você precisa entender? Se você dominou essas 4 habilidades, você vai para um outro jogo, para um outro patamar. Faz sentido para você? Faz sentido para você que são estas habilidades que vão colocar você no outro nível? Sim ou não, gente? Sim ou não? Agora, para quem que não é o método você? Presta atenção. Ele não é para gente que tem um produto ruim ou engana pessoas. Se você tem um produto ruim ou engana pessoas, você não está convidado para estar com a gente. Eu gostaria até que você nem fizesse a aplicação, nem fosse lá falar com o pessoal. Por quê? Porque a gente não quer esse tipo de gente, porque a gente quer dar poder para quem tem bons produtos. E para quem é? Para quem, de alguma forma, entende que pode mais. De alguma forma está estagnado, de alguma forma não cresce, de alguma forma vê que o seu negócio poderia muito mais, e tem sede de exponencialidade, tem sede de crescimento, quer ir para um próximo nível, seja um próximo nível se comunicando melhor, seja um próximo nível vendendo certo, seja um próximo nível liderando melhor, seja um próximo nível com um nível de inteligência emocional inabalável, ou seja, que mesmo que o mercado, mesmo que o mundo, mesmo que mude o presidente, nada destrói a sua emoção. E o fato de você ter essa emoção faz com que você se torne um profissional altamente respeitado. Presta atenção, gente. O que é que você precisa para ter essa mudança? Fala comigo, uma decisão. Fala, gente, uma decisão. Porque uma decisão muda tudo. Coloca na tela aqui, por favor. Põe na tela, por favor. Não tem como você crescer e se tornar um profissional mais respeitado, admirado, bem-sucedido, se você não tem conhecimento sobre aquilo que você faz. Final de semana impressionante. Nós criamos alguns detalhes de nossas vidas, nossas mentes, nossas crenças, e aqui você começa a quebrar tudo isso para transformar a minha vida e a vida de todos ao meu redor. O método você, ele é um método que a gente criou e desenvolveu justamente para que as pessoas tivessem resultados extraordinários.
maior insight foi a quebra das crenças. Foi muito emocionante. Na hora que eu descrevi, depois de pensar muito com a intervenção do Everson, foi muito especial. Eu saio realmente entendendo que toda hora a gente se comunica, a gente vende, e é tudo sobre nós. Quando a gente está bem conosco, com autoconhecimento, a gente consegue maior resultado. Simplesmente vai ser uma transformação enorme na minha vida e eu super recomendo para um monte de gente. Então esse é o método você. Esse é o método você que a gente tanto tem falado, que a gente tanto tem explicado para você, que de verdade é o próximo passo dentro daquilo que você entendeu que pode ser ou ter como pessoa e profissional. Pode pôr na tela ali para mim, por favor? Então olha só, tudo que você vai ter acesso ao entrar no método você. Primeiro, tudo que você precisa para vender mais e melhor, comunicar com segurança e persuasão e programar sua mente para sucesso. Agora, para vocês que estão aqui hoje, o que nós reservamos para você? Presta muita atenção, porque isso vai te dar alguns insights poderosos e vai ajudar você na sua decisão. Primeiro, 30 dias do nosso programa chamado Destravar da Prosperidade. Durante 30 dias, você vai receber um áudio nosso, onde a gente vai te mostrar o que você precisa destravar hoje, destravar hoje, destravar hoje. E por que a gente manda esse áudio? Justamente porque a gente acredita e sabe que é um processo. Eu gostaria de verdade de falar uma coisa ali mágica, porque isso ia enganar muita gente e fazer com que você acredite que é só tomar uma decisão agora, pagar e resolveu. Não, a gente vai te acompanhar nesses 30 dias. A gente está compromissado com o seu resultado. Quando eu falei para vocês que a gente dava garantia, a gente não dá garantia porque a gente não sabe o que está fazendo. A gente dá garantia porque a gente está literalmente compromissado com aquilo que a gente pode fazer para você. A gente vai liberar para você um teste chamado HMI, que é o coeficiente de sucesso. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe aonde investir, porque elas não se entendem como pessoa profissional. Então você vai entender qual é o seu coeficiente do sucesso, e você, mais do que entender isso, você vai ter acesso a um laudo do seu resultado, que vai parecer um negócio meio místico, meio mágico. De verdade, as pessoas quando têm acesso ao laudo, elas falam assim, isso aqui parece que está lendo a minha alma. E quando você se entende, sabe o que está acontecendo com você, fica fácil de você resolver. Nós temos um outro bônus surpresa que eu vou contar para vocês depois. E vai ser liberado para você um treinamento de encantamento Disney, como fazer os clientes se apaixonarem por você. Esse treinamento ele é online. Vai ter para você também um ano do workshop Scale Up, que é o workshop que acontece toda segunda-feira, e você pode inclusive ir presencialmente ou assistir online, onde você estiver. Muita gente, a gente recebe gente do Brasil inteiro, toda segunda-feira, sempre às 19 horas. O que é trabalhado lá? Escala. Tudo que você tem que fazer para crescer de forma exponencial. Como? Você vai aprender lá. É escala. Não é para quem quer crescer pouco. É para quem quer escala, quer grandes negócios, quer faturamento de 7 dígitos, faturamento milionário. O que a gente vai aprender lá também? O teste do arquétipo. Olha só que interessante isso. As pessoas que não entenderem e definir o seu arquétipo, elas estão errando no seu preço. E saber disso é importante, por quê, Everson? Justamente porque se você está comunicando no arquétipo errado, você está afastando os bons clientes e aproximando os maus clientes. Só que se você não sabe disso, como é que você vai operar? Como é que você vai trabalhar? Gente, olha só que interessante isso. Qual que é a cor do McDonald's? Qual que é a cor do McDonald's? Vermelha. Qual que é a cor da Coca-Cola? Vermelha. Isso está claro na sua cabeça, porque eles têm um posicionamento arquetípico correto. Qual que é a cor do Burger King? Bugou? Essa confusão aconteceu por um erro de posicionamento que aconteceu ao longo da sua jornada, da sua história. Você vai aprender isso. E o fato de você estar errando no seu posicionamento faz literalmente que as pessoas não percebam o tamanho do valor que você tem. E gente, só isso aqui vai fazer com
que aconteça o que aconteceu, por exemplo, com a Dai, dela posicionar e poder cobrar mais caro. Só isso aqui já tinha valido o método você para você. Você vai ter acesso também ao workshop Comunicador Magnético, como você fala de forma persuasiva e influente, e também ao treinamento Neurovendas. É para todo mundo? Não, só para quem quer saber como que a mente funciona para você vender mais. E por último, o workshop As 5 Linguagens do Sucesso. Então são todos esses entregáveis, tudo isso, esses aqui são online e o método você presencial. Você deve ter percebido que todos eles fecham as pontas do sucesso. Todos eles. Mapeadinho certinho. Para quê? Para que você de fato gere o resultado que você está buscando. A questão é, se dinheiro não fosse problema para você, quem aqui verdadeiramente acredita que ter essas habilidades seria importante? Fala eu. Se dinheiro não fosse problema, talvez você está pensando, pô, mas eu não sei quanto custa. Cara, não é esse o problema. Você verdadeiramente considera que essas habilidades são importantes? Sim ou não? Então o que eu quero que você entenda? O método você, ele depende de uma aplicação. Então eu vou fazer o seguinte. Você vai apontar o seu QR Code para seu celular para esse QR Code e você vai fazer uma aplicação. Para todos que fizerem essa aplicação, o que eu vou dar para você? Deixa eu voltar aqui só para você ver o que eu vou te dar. É para todo mundo, tá? Todo mundo que fizer a aplicação já vai ganhar isso. 30 dias do Destravar da Prosperidade, eu vou liberar. Mas eu não comprei, eu vou liberar para você. Vou liberar para você também o teste do HMI. Independente de você ter comprado, independente de você ter entrado, para todo mundo que preencher a aplicação vai ter acesso agora. E para todo mundo que preencher a aplicação, eu vou te dar 50% de desconto no método você. Tá? Então, aponta seu celular, vai lá, preenche lá, rapidinho. Isso. Coloca uma musiquinha, por favor. Vai lá. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical, how about you kill me till you tell me on the heavenly phone to hold tight. Come on, come on. Come on. Tá funcionando? Tá. Coloca lá no grupo o link, por favor. Isso, qualquer coisa está lá no grupo de vocês. Okay. Muito bem. Todos esses bônus, para você ter uma ideia, só para você entender o que você está recebendo, a gente vende, e não é conversinha de vendedor, a gente está lá, mas ninguém compra. Não, a gente vende. O Destravar da Prosperidade a 497. O teste HMI, quem trabalha com teste DISC sabe que esses testes eles são caríssimos. A gente vende a 497, a gente vai liberar para você. O bônus surpresa, depois vocês vão saber. O treinamento Encantamento Disney, 1997. Absolutamente tudo isso está incluso dentro do método você como bônus para você. Quanto custa tudo isso? R$10.652. R$10.652 é o que você vai ter de bônus ao entrar no método você, ok? Agora, tá, Everson, mas como é que funciona, gostei, faz sentido para mim, eu quero ir para o próximo nível, eu quero crescer, eu quero prosperar. De verdade, eu entendi que o ambiente era importante, eu entendi que essas habilidades são habilidades que eu necessito para crescer. Quanto custa isso? Você sabe que, se você analisar do ponto de vista de habilidades, uma faculdade normalmente custa em torno de 150, 140 mil reais. Alguns cursos de pós-graduação custam em torno de 80, 85 mil reais. E pior, muitas coisas que você vai aprender lá, provavelmente você não vai nem usar na sua vida. Esse que é o desafio. Você vai investir quase 100 mil reais em alguma coisa, e a maioria dessas coisas você não vai usar. Faz sentido pagar
80, 50, 90, 120 mil reais. Esses dias eu estava conversando com um aluno, que ele falou assim, Eberson, eu paguei literalmente 300 mil reais numa mentoria, 300 mil reais numa mentoria com um grande player do digital. Conversa, tem um network muito legal, não posso reclamar, mas apenas uma técnica dentro do método você me fez pagar a outra mentoria. Aí eu falei, então por que você não paga essa mentoria para mim? Eu falei, rapaz, você tem que cobrar mais caro nos seus programas. Você entende como uma sacada apenas vira o seu game? Tá, quanto é o investimento? Tá curioso para saber o investimento? Sim ou não? Quanto deve ser esse negócio, né? Puxa vida, será que eu vou pagar 150? 80 mil? Olha só, então você vai ter ali, de todos os bônus, 10.652, somando tudo, 10.652, está lá, você pode comprar e tal, fora aqueles que vocês já estão ganhando por ter preenchido a aplicação. E o método você vai acontecer sexta, sábado e domingo. É sexta, sábado e domingo, no dia 27, 28 e 29 de junho, aqui em Cascavel, presencialmente comigo e com alguns outros big players que vocês vão ter acesso. Só que deixa eu explicar um negócio para vocês. Se aqui, numa imersão como essa, você já viu que o bicho está pegando, que a gente está indo para um nível de profundidade que a maioria de vocês não viu nem em mentorias high ticket, você não tem ideia no nível que a gente vai no método você. Não tem ideia. Primeiro porque a maioria das atividades, você vai receber uma apostila, você vai receber o material para você fazer os acompanhamentos. Não é treinamento raso. É um treinamento profundo e transformacional. Eu tenho que deixar isso claro para você. Ok? Qual é o investimento que você vai fazer? O valor dele é 10 mil reais. E somando tudo aí, os 10 mil de bônus, mais o valor do treinamento é 20.652. 20.652, eu sinceramente acho até barato comparado com tudo que você aprende. Agora, puxa, o valor está pesado para mim, pagar à vista e tal, você pode parcelar em até 12 vezes ali, né? O valor de custo, o valor que você vai colocar ali, pode pagar em 10 vezes de 1.060 e poucos, tá? Pode pagar em 10 vezes de 1.062. E para os 10 primeiros, a gente vai disponibilizar para você um outro bônus. É só para os 10 primeiros, porque de verdade é um bônus relativamente importante para a gente, porque a gente vai abrir para você as palestras de todos os nossos eventos. Palestra do Cláudio Duarte, palestra do Thiago, os treinamentos do Magia, os treinamentos da Venda Mais, vai abrir a palestra da Giovana, enfim, é de verdade um bônus de altíssimo valor para os 10 primeiros, tá? E aí, se fizer sentido para você, vai ser muito legal receber a gente, o valor de bônus ali, e aí você pode parcelar do jeito que fizer mais sentido para você, ok? Agora, à vista tem desconto? Não, à vista 10 mil e pouco ali. Quero parcelar, quero fazer uma condição, o que você vai fazer? Você vai lá naquele lugar lá, ó. Você vai passar o seu cartão de crédito, vai colocar lá, eles vão dividir e vão ajudar você e vão parcelar para você, tá? Ah, eu quero fazer em menos vezes, quero fazer em 5 vezes, enfim, você decide como você vai fazer e quanto fica melhor para você, tá? Então vamos lá, revisando tudo isso, 20.652, 12 vezes de 2.650, eu falei errado, desculpa gente, é 2.650, se fizer sentido para você, vai estar tudo legal. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Às vezes, em momentos de decisão, a gente pensa, pô, mas, cara, tá puxado, pagar 2.600, 2.800, fica caro para mim. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Primeiro, quanto custa você não estar num programa como esse? Já parou para pensar? Já parou para pensar quanto custa você não ter esse nível de network? Já parou para pensar quanto custa você não ter um nível de conhecimento que dobra o valor da sua hora percebida? Só que tem um detalhe. Mais do que só um treinamento, você vai ter o nosso acompanhamento lá dentro do método você para você entregar e ter o resultado. Mais do que isso, você vai ter alguém comprometido em fazer você dar certo. E de verdade, a gente vai se comprometer em fazer você ter um resultado extraordinário. Se comprometer com o nível de treinamento que a gente vai te entregar. Então,
É claro que, por uma questão de CAC, que vocês aprenderam bem, nós não vamos fazer um valor normal para você. Nós vamos te fazer uma condição tão incrível, tão extraordinária, que eu tenho certeza que a única objeção que talvez você tenha, que talvez seja o valor, a gente vai eliminar para você. Porque a gente verdadeiramente quer que você dê esse passo. E a gente vai fazer algo surreal. Fala assim comigo, surreal. Eu vou fazer algo que a gente não faz. Presta atenção. Presencialmente, aqui em Cascavel, para você estar com a gente. Em vez de você pagar 12 vezes de 2.650, presta atenção. Se dinheiro não fosse problema, quem aqui gostaria de fazer parte do método Você? Levanta a mão, só para eu ver. Ok. Fica em pé você que levantou a mão, só para eu ver um negócio. Fica em pé. Isso, fica em pé. Isso. Gente, é sério, não é para todo mundo, é só para quem sabe a importância de uma boa decisão. A vida é assim, a vida é um funil. Tem gente que vai, tem gente que não vem. Se você conhece alguma dessas pessoas que está aí, presta atenção, alguma dessas pessoas que está aí, fica em pé também. Isso. Ok. Então, olha só. O valor, eu duvido que vai ser um impeditivo para você pagar. Ok? Duvido. Justamente porque o retorno, ele vai vir. E eu acredito em você. Não é sobre o produto, não é sobre o valor do produto, mas é sobre a decisão que você está fazendo por você. Eu vou agora revelar o valor, vou colocar o QR Code aqui na tela para você fazer a sua inscrição, ou se você quer conversar com o time, tirar suas dúvidas, enfim, qualquer dúvida que você realmente tiver, vai lá, converse com o nosso time, passa o cartão, eles vão estar à sua disposição, e eu vou dar agora exatos 45 minutos de intervalo para vocês, às 19 horas a gente retoma com algo surreal que vai acontecer aqui. A gente tem uma palestra hoje que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que vocês estão ansiosos para ter. Tenho certeza. Nós vamos começar às 19 horas, ok? Então, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, não é 2.650 para vocês, 12 vezes de incríveis R$497. R$497. Converse com o nosso time, converse com a nossa equipe. 45 minutos de intervalo, a gente se vê daqui a pouco. Vai lá, gente, aproveita a oportunidade da sua vida.